Primeira pergunta, que é do Ricardo Lacerda, é a seguinte. Rui, a Marcha dos 100 mil no final do governo FHC foi uma dessas insurreições da América Latina que motivaram o surgimento de um governo de esquerda no Brasil? Lembro do Fora FHC também. No final do governo FHC, houve algumas mobilizações assim de caráter institucional, né? Por exemplo, houve um plebiscito contra a privatização da Vale do Rio Doce, que foi bastante grande. Essas mobilizações, elas serviram como um fenômeno sintomático. Quer dizer, dava para perceber que se a coisa não fosse controlada, poderia se transformar num movimento de amplas características, né? Mas não foi esse movimento em si, porque ele era um movimento muito institucional. O PT, durante todo o governo do FHC, fazia essas manifestações, levava o pessoal até Brasília, o pessoal fazia discurso ali na frente do Congresso Nacional, aí alguma pessoa que estava precisando muito aparecer na imprensa quebrava um vidro ali do Congresso, brigava com a polícia, mas foi tudo coisa assim bem... Dava para perceber que não teria maiores consequências, né? É como falou uma militante da CGT francesa, que disse que desmascarou, né, a política da CGT, dizendo o seguinte, que desde 1995 nós ficamos fazendo essas manifestações de tiozinho e a gente não ganha nada, desde 1995. Quer dizer, é uma loucura, né? As manifestações do PT no governo FHC, elas eram muito assim, manifestação de tiozinho. O pessoal vinha com a maior boa vontade, né? Colocavam muito mais ônibus naquela época lá, do que colocaram agora para tentar tirar o Lula da cadeia, né? Isso aí a gente deve dizer, né? Uma coisa para saber que se o pessoal está ou não está apoiando uma determinada política é ver a quantidade de ônibus que eles colocam, né? Os atos do Lula, assim, a escassez de ônibus era maior do que a escassez de água no Nordeste, né? Mas respondendo diretamente, não foi uma insurreição. Boa tarde. Eu queria que o Rui comentasse dois escritos aqui eram três, mas eu reduzi aqui para dois, porque senão... de Trotsky. O operário que se torna policial a serviço do Estado capitalista é um policial burguês e não operário. A outra... a nossa conclusão é a seguinte: é preciso começar a batalha geral antes que a ditadura burocrática de Brüning, acho que deve ser isso, alemão não sei merda nem, seja substituída pelo regime fascista, isto é, antes que sejam esmagadas as organizações operárias. É preciso preparar-se para a batalha geral pelo desenvolvimento, extensão e acirramento das batalhas parciais. Mas para isso é preciso que se tenha uma perspectiva justa e, antes de tudo, não declarar vencedor o inimigo que ainda se acha longe da vitória. Isso aqui está analisando, né, a Alemanha de 30. Muito boas citações, né? Acho que as duas são... As duas são bem oportunas. Policial é uma arma do Estado capitalista. Infelizmente, a esquerda, inclusive, foi... como é que se diz? Adotou a iniciativa de formar, por exemplo, as guardas municipais. Ou de desenvolver, ou de... Nunca se colocou contra, né? Eu vi até... Eu cheguei até a ver... Eu não vou dizer assim, surpreso, porque não falta surpresa, né? Eu vi sindicatos de servidores, como o Sindicato dos Servidores de Minas Gerais, por exemplo, Belo Horizonte, reivindicando o armamento da Guarda Municipal.
Isso daí, na época nós falamos, isso é um absurdo, né? Primeiro é um absurdo criar mais uma polícia. Introduziram as guardas municipais falando assim, é para proteger o patrimônio público. Uma história assim que, se eu contar para minha neta de 3 anos, ela vai gargalhar com essa história. A polícia que vai proteger o patrimônio público. Agora, né, nós vimos na Câmara Municipal de São Paulo que nós temos 2 PMs em São Paulo. Uma sob o controle da prefeitura e outra sob o controle do governo do estado. Na época do governo Lula, criaram a Força Nacional de Segurança. Quer dizer, é muita coisa contra o povo. E essa polícia, o que é? A gente não pode também ter ilusão. E eu acho importante a colocação, principalmente que está muita gente que se diz de esquerda agora está entrando na onda da segurança pública, né? Não tem segurança. A segurança pública é outra campanha demagógica, é que nem a luta contra a corrupção. Né? Não tem essa tal segurança pública. A função da polícia é atacar o trabalhador e defender a burguesia. Né? O resto não tem importância. E o policial é uma arma da burguesia. Isso aí deve ser dito com toda clareza. Bom, e sobre o alerta do Trotsky de que tem que se preparar antes que a ditadura burocrática seja substituída pela ditadura fascista, isso aqui serve como uma luva para o Brasil, né? Nós temos que lembrar que a esquerda alemã, ela desconsiderou totalmente isso daí. Uma parte achava que, com grandes manobras parlamentares, eles iriam impedir o nazismo de chegar ao poder. E outra parte achava que, se o nazismo chegasse ao poder, colocação que nós ouvimos recentemente, era uma expressão também do espírito revolucionário do povo, e que o Hitler cairia em seguida para o Partido Comunista tomar o poder. Eu não sei, eu já há muito tempo eu fico pensando, qual das duas ilusões, isso para não chamar de sem vergonhice e canalice política, qual das duas é mais idiota, né? Se é que nós vamos derrotar o fascismo com moções parlamentares, ou se é que o progresso do fascismo é uma vitória do povo. Né? É difícil de escolher entre as duas. Bom, agradecer mais gente aqui que ajudou no Superchat. A Glenda Costa, muito obrigado. Elizabeth Novi, o Plínio Aquino Júnior, que diz: minha colaboração para os que irão a Curitiba. Não posso ir porque arrumei um trabalho extra. Ernesto Abdala Filho, Gisela Nascimento, Adonise Meirelles, Vila Longa ao Rui e ao PCO me representam. O Franklin Limeira, que também diz aqui para ajudar algum companheiro a ir para o Réveillon Vermelho com Lula. E o Custódio Lima. E por falar em Réveillon Vermelho, lembrar que você ainda pode se inscrever nas caravanas para Curitiba, participar do Réveillon Vermelho, manifestação lá com Lula. Vamos nos manifestar com quem realmente deveria estar tomando posse agora no dia 1º de janeiro. Né? Eu queria aproveitar e fazer, então, mais uma pergunta aqui. Rui, o que você achou da declaração de apoio da Manuela Dávila ao suposto assédio da ministra pastora Damares? A futura ministra é a mesma que declarou que lugar de mulher é em casa. É contra o aborto, a favor de considerar o aborto crime hediondo e quer aprovar o bolsa estupro. E sobre isso a Manuela não falou nada. Acho que nós temos visto esse truque aí inúmeras vezes durante a questão do golpe. Né? Eu já vi gente defendendo o garoto de programa lá do MBL. A questão já vi várias pessoas defendendo
mulheres super direitistas aí que eram ponta de lança do golpe, como a Miriam Leitão. Acho que isso daí é um jeito da esquerda de aparecer aí como bem pensante, neutro, imparcial e tal, elogiando a direita. O que, logicamente, na cabeça deles, se você elogia a direita, eles acham que isso daí vai ganhar uma certa abertura com a imprensa direitista, com os outros direitistas. Coisa que não vai acontecer, né? Por outro lado, eu acho também que é o resultado de uma política mal elaborada sobre o problema da mulher e outros problemas. Quer dizer, se você tem aí uma contradição aparente. Você tem uma mulher que foi colocada aí na Secretaria da Família, eu acho, com o explícito objetivo de atacar todos os direitos das mulheres. Esse é um lado da questão. Aí essa mesma mulher aparece e, no meio de declarações estapafúrdias, declara que ela sofreu algum tipo de abuso sexual, alguma coisa assim, na juventude, que é um outro lado da questão totalmente diferente. Então, o problema é o seguinte: como é que nós devemos ver essa mulher? Como uma vítima ou como um carrasco? Por exemplo, para a gente poder se situar melhor. Vamos supor que Hitler, 15 minutos antes dele se suicidar, no bunker, que já estava sob ataque dos russos, ele chamasse lá um repórter do PSOL e falasse que ele tinha sofrido abuso na infância sexual. Tudo bem. Nós não vamos defender, né, que ninguém seja violentado, nem nada. Mas por que isso daí teria que ter primazia em relação ao conjunto da obra? É óbvio que o que acontece aqui é o seguinte: o Bolsonaro coloca um carrasco lá e o carrasco fala, né, eu não sou carrasco, eu sou um coitadinho. E aí os outros, de uma maneira extremamente demagógica, falam assim, nossa, olha ela lá, ela é uma coitada e tal. Eu nem digo. Queria chamar a atenção para duas coisas sobre essa declaração. Primeiro, eu sou obrigado a dizer o seguinte, ela que está dizendo. Para acreditar num político, ainda mais bolsonarista, eu preciso muita reza brava da minha parte, né? Eu tendo a acreditar que tudo isso daí é história, é invenção. Ainda mais que a pessoa chega no governo e já declara que foi estuprada, sei lá o quê. Já é estranho. Então, um certo ceticismo aí vale bem a coisa. Agora, mesmo que a gente acreditasse em toda a história, e aí? Por que a nossa política deveria ser a de se solidarizar com ela, ao invés de atacar ela como carrasco da população feminina brasileira? Não faz sentido nenhum isso daí. É uma política altamente perniciosa. E eu acho que isso é uma das confusões. Nós temos criticado sistematicamente esse negócio da política identitária, todo o feminismo pós-moderno aí, que dizem que é uma coisa de esquerda, mas todo mundo sabe que não é bem assim. E nós temos criticado por quê? Por causa dessas coisas aí. A ambiguidade política, né? Então agora a gente deveria fazer uma investigação aí. E se o Bolsonaro
Estudou num colégio de padre interno aí. Nós vamos ficar aí, fazer campanha. Chegou num ponto de loucura total, né? Vocês viram também que quando o Bolsonaro levou a facada, a suposta facada, essa facada super mal explicada até hoje, que ninguém entendeu nada, a esquerda rapidamente saiu. Não podemos fazer isso. Apareceu toda uma solidariedade ao Bolsonaro. Quer dizer, na verdade não é a luta de classes. Nós não temos inimigos, nós não estamos de um lado. É uma humanidade exercitando valores morais abstratos. Não pode dar facada, né? Você tem que defender a mulher que, por mais que ela seja nazista, ela foi maltratada na infância. E no final de tudo isso, isso que é o mais importante, né? Porque essas ideias são todas maravilhosas para discutir, mas no frigir dos ovos acaba assim. Os massacradores continuam massacrando todo mundo e a população sofre muito. Por exemplo, a Manuela Dávila mostra que ela não sabe qual é a situação da mulher no Brasil. A situação da mulher no Brasil, ao contrário do que muita feminista de universidade procura mostrar, é uma coisa horrenda. Se fala aí do estupro e tudo mais, mas o pessoal não leva em consideração que nós temos aqui, num país de 200 e tantos milhões de habitantes, 100 milhões são mulheres, que essas mulheres aí estão completamente submetidas à escravidão doméstica. Há uma ignorância ainda maior do que o geral da população. Quer dizer, elas vivem num mundo paralelo. Em relação à mulher de classe média e tudo mais, ela vive como se fosse num outro universo, que é um universo de esmagamento total. Você coloca no governo uma mulher com um programa que essa mulher apresentou, que vai procurar impor uma pseudo-moral religiosa, cínica, hipócrita, e sem fundamento ao conjunto de 100 milhões de mulheres, é uma coisa monstruosa. Porque a situação da mulher já é muito ruim. Aí você vai colocar uma pessoa que vai chegar lá e vai pisar em cima para piorar ainda mais. Aí vem a candidata da esquerda, salvação do mundo, e fala assim, não, eu me solidarizo com ela. Como assim se solidariza com ela? Tem que tirar ela a força do governo. Quer dizer, melhor tirar o próprio titular, que é o representante geral da coisa. Na hora que você fala fora Bolsonaro, não querem levantar essa palavra de ordem. Mas elogiar a mulher que vai passar aí anos fazendo o maior esforço para torturar ainda mais todas as mulheres no Brasil, não, ela se solidariza com essa mulher em particular. Com certeza isso aí vai, na mente dela, deverá ser um grande ganho para a causa da mulher, né? É uma barbaridade isso daí. É uma barbaridade. Esse tipo de política não só tem que ser contestado, como está claro que à medida que a coisa se acirra, vai ficar muito difícil de defender. Por isso que nós também nunca fizemos nenhum compromisso com essa política. O pessoal chega e fala, mas o PCO e tal, não sei o quê. Não, o PCO não tem interesse nesse tipo de coisa. Nós estamos aqui na defesa dos explorados de fato. Fala. Um comentário sobre a Damares, eu particularmente não consigo mesmo me solidarizar com ela, porque já que ela sofreu esse abuso, ela deveria pensar nas mulheres que são abusadas, e pelo contrário, ela diz que as mulheres têm que ficar em casa, que é onde acontece os maiores casos de abuso, né? Então não tem como solidarizar mesmo com uma mulher. Mas a minha pergunta é em relação à posse do Bolsonaro, que está acontecendo toda uma força-tarefa de segurança,
de força militar, e isso significa que existe uma ameaça de ataque a ele, ou é só um show dos militares mesmo? É difícil, isso aí é difícil de saber, né? É possível que as duas coisas sejam verdadeiras, né? Que exista alguma ameaça. Eles gostam de jogar esse jogo de eu estou super ameaçado, né? Cria um clima, né? Então, nossa, querem matar o Bolsonaro é porque ele está incomodando muita gente. A gente viu na eleição, né? Eles fraudando a eleição e falando em fraude, né? Falando que eram vítimas da fraude. É uma coisa tipicamente fascista, inclusive, essas jogadas. Agora, não se deve excluir que haja um determinado perigo, não. Mas o perigo não vem da esquerda em geral. Pode ter gente da população que detesta o Bolsonaro e está disposto a fazer qualquer coisa. Pode ter, como aconteceu no o cidadão da facada lá, embora a gente não saiba direito o que aconteceu. Mas, na minha opinião, isso daí é mais jogo de cena. Né? Há contradições internas dentro da burguesia, dentro dos próprios militares. Né? Você está cercado de 10 generais. Se eu tivesse cercado de 10 generais, eu andava dentro de um cubo de ferro com 2 buraquinhos para olhar para fora. Porque esses generais, né, são, por definição, pessoas muito violentas. Todos eles defendem a ditadura. Aí o Bolsonaro também defende, mas você defende a ditadura, eles defendem a ditadura. O Bolsonaro defende a tortura, eles defendem a tortura. O Bolsonaro é capitão, eles são generais, é assustador até para o Bolsonaro. O regime nazista era assim também. Toda ditadura é assim. É um regime de terror até para aqueles que participam do regime. A pessoa anda dando voltas para não dar as costas para ninguém. Oi, boa tarde. Boa tarde. Essa semana nós tivemos também a morte do Camata, né, que foi morto pelo seu assessor, que o denunciou depois de 19 anos, né, de trabalho junto, tinha denunciado ele também por ele ter ficado com a parte de salário dos seus funcionários, né? Então, uma coisa que chocou muito o Brasil. E a gente vê também, vimos também o assessor do filho do Bolsonaro, né, falando que, se justificando, né, dizendo que todo aquele dinheiro na conta dele não era, enfim, não era de parte do salário dos funcionários, que era de carro. E como é que a gente fica diante de tudo isso? Eu acho que o negócio do Espírito Santo, a gente tem que ver se está acontecendo alguma coisa. Porque o Espírito Santo, a política local sempre foi muito violenta. Em outros tempos aí, assassinaram vários políticos lá. Essa política tem um caráter meio mafioso, por uma série de características do Estado, né? Na minha opinião, tem a ver com o Porto do Espírito Santo, que é um porto muito importante no Brasil. Todo mundo acha que o Estado do Espírito Santo é meio sem graça, mas não é verdade. Ele é um dos grandes portos comerciais do Brasil. E porto a gente sabe, né? Se tem um lugar onde o negócio tem muita podridão, é no porto. É contrabando de armas, de droga, de tudo quanto é coisa. Né? Entra mais mercadoria em todos os portos e aeroportos do Brasil, ilegalmente do que legalmente. Essa aqui é a grande realidade. Então, isso aí a política local deve ter formado várias máfias que ficam ali na disputa. Né? Eu não sei se esse assassinato do Camata
tem a ver com essas disputas ou é um acontecimento isolado? Porque antes mataram um monte de gente lá. Agora, o que você falou? Perdão. Do assessor. Ah, do assessor. Esses casos de corrupção do Bolsonaro é tudo grotesco, né? Para acreditar na história do vendedor de carro aí, precisa fazer um esforço muito grande, né? E eu até acho que mesmo se você fizer todo esse esforço, você não vai acreditar nessa história. Só que aí que está, né? O que nós estamos vendo? A burguesia, a política geral da burguesia é: Bolsonaro tem que tomar posse, tem que começar a colocar em prática o programa. Uma coisa que a gente deve entender é o seguinte: como é que funciona a justiça brasileira, que é uma coisa altamente maravilhosa. Surge a denúncia contra o Bolsonaro. Tem um inquérito lá. Aí os poderes aí se conversam e o delegado, que sempre é amigo desses poderes, fala assim: bom, vamos arquivar esse inquérito aí. Ele fica arquivado numa salinha especial. Daqui a 6 meses, o Bolsonaro pisa no calo aí de um importante capitalista. Aí o capitalista fala: não, mas não dá para tolerar esse cara, olha o que ele está fazendo aí. Aí ele fala com o político, que fala com o delegado, que desarquiva o inquérito, que manda o inquérito para a CPI, que manda para não sei que juiz, um Sérgio Moro da vida e tal. Quando você vê, é um escândalo nacional. Tá cheio de coisa dessas aí, cheia. Né? De inquérito arquivado para ser usado no momento correto. Então, quer dizer, por enquanto, eles vão fazer de conta que não estão vendo nada. Ah, ele vendia carro e tal. Mas ele recebia sempre, na época dos funcionários que recebia, ele vendia na Câmara e tal. Sei lá eu, né? Encontro uma história. A hora que a maré muda, o cara pode explicar tudo, explicadíssimo, não resolve nada. É assim que funciona a polícia. O sistema policial e judicial brasileiro ele não é baseado em nenhuma verdade. Ele é baseado em decisões políticas, interesses e tudo mais. Se você for pego com a arma na mão, né, apontando para o cara que está caindo no chão, que está com um buraco de bala, saindo fumaça do seu revólver e tudo mais, você pode explicar isso aí, o juiz pode aceitar. Agora, se encontrarem um revólver no Amazonas, você estiver no Rio Grande do Sul e não sei o quê, alguém vai fazer uma conexão entre o Rio Grande do Sul, Amazonas, o revólver e tal, e você vai na cadeia. A justiça é muito flexível. Se todo mundo soubesse como funciona o negócio, todo mundo teria muito medo da justiça. Uma parte da população que é mais escolada tem medo mesmo. Né? Boa tarde. Eu queria falar sobre o Natário lá, o judeu que vem aí, Natário. Ah, Netanyahu. Netanyahu. Aí disse que ele veio no Brasil na condição de mudar a embaixada, né? E parece que vai mudar a embaixada mesmo. E a vedete dos pronunciamentos do Bozinho lá, do Bozo, foi que para conseguir a tecnologia dos filtros lá para dessalinização. Aí eu fui pesquisar no Google aí, o Brasil já está pesquisando isso aí desde 2004 e já tem uma certa tecnologia a respeito disso. E inclusive eles estão usando lá nos poços no interior porque tem muito lugar que tem água, né, no Nordeste, no subsolo. E a água é lodosa, né, e é salgada. E eles estão usando essa tecnologia aí desses filtros, né? Mas
desenvolvida no Brasil. E o cara está fazendo a mão, né? Que vai pegar a tecnologia lá da israelense para fazer isso aí, de standardizar, e a gente já tem isso aí, né? A outra coisa é do depoimento do motorista, né? O motorista que anda no banco de trás lá. Ele disse que negócio de venda de carro e tal, mas se foi um negócio atípico, então ele não negociava carro, porque tem que ter um histórico, né? Se o cara tem um histórico, então ele sempre movimentava muito dinheiro, né? Se é atípico, né? Uma coisa atípica, foi naquele mês, né? Naquele ano, entendeu? E os outros anos? Ele falou que sempre foi um homem de negócio e tal. Como é que fica isso, né? Teria que ter uma explicação melhor, né? São casos assim típicos da corrupção política do baixo clero brasileiro, né? Você encontra isso daí num monte de lugares. O cidadão contratando funcionários fantasma para pegar o salário, essa coisa toda. Isso é muito comum. Os parlamentares têm vários truques dessa natureza aí. Eu acho que não tem... Única coisa, assim, é que a rapidez com que estão aparecendo todas essas denúncias mostra o caráter bem contraditório do governo, né? Porque senão não estava num clima mais festivo, né? Se fosse uma coisa que não fosse atípica, não. O caso de corrupção miúda aí é óbvio. Não vale nem a pena discutir, é óbvio. E, inclusive, muita gente já foi pega nesse mesmo esquema, né? É um esquema tradicional no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, e a Assembleia Legislativa desse país aqui estão preocupados com a corrupção, né? Fazer mais umas perguntas também e agradecer o superchat do Wilton Santos. Pergunta o seguinte: na Hungria, dezenas de milhares de manifestantes... Bom, agradecer o superchat do Wilton Santos, que pergunta o seguinte: na Hungria, dezenas de milhares de manifestantes saíram às ruas contra o governo de Viktor Orbán. Nos Estados Unidos, há possibilidade de impeachment de Trump. Será que a onda conservadora no mundo está refluindo? Não. Tem nada a ver. A onda conservadora está visivelmente aumentando. Nós estávamos falando disso ontem na análise internacional. A degringolada dos regimes ditos democráticos é cada vez maior e a extrema-direita cresce em todos os países. Nós temos o caso da Alemanha, que é grave. Nós temos o caso da França, onde o governo Macron vai perder as eleições europeias. A princípio, tal como está colocada a situação agora, vai perder a eleição europeia. Nós temos o crescimento da extrema-direita, um crescimento meteórico da extrema-direita espanhola, com o partido Vox. Eu acho que não, eu acho que a tendência é, pelo contrário, acentua-se a tendência direitista. O caso Viktor Orbán é um caso mais peculiar, né? Porque ele não é exatamente a mesma coisa que o resto da extrema-direita europeia. O país dele é diferente, não é um país que faz parte do imperialismo. E a mobilização que está acontecendo aí é uma mobilização parecida com a que aconteceu na França, é uma mobilização contra o arroxo dos salários, né? Precisa ver no que é que vai dar isso daí. Ele é um protegido aí da União Europeia, da Alemanha. Vamos ver o que vai acontecer. Num certo sentido,
O Viktor Orbán, ele é uma versão do leste europeu dos partidos conservadores da Europa Ocidental. Para terminar, uma última pergunta, e agradecer o Alexandre Borsato Caruso e o Rodrigo X486. Fazer a última pergunta, que é a seguinte. Rui, devemos encarar com certa preocupação a facilitação do porte de armas que esse governo propõe? Penso que, se isso for feito, comprova uma vontade desse fascista em colocar fogo na situação. Ele não vai armar ninguém, essa aqui é a verdade. Quem vai se armar aí vão ser os latifundiários, empresas de segurança, gente que já está armada. Isso é uma grande mistificação. E ele provavelmente, talvez, consiga aí obter uma certa flexibilidade, mas para pessoas muito determinadas. Armar a população não faz parte da questão dele. Agora, se nós somos de esquerda, a nossa grande preocupação deveria ser a seguinte, né? Você está numa assembleia de sindicalistas aí. Aí chega um grupo de fascistas armados. E a legislação impede você de ter uma arma para se defender deles. Então você vai ficar como aqueles negocinhos de parque de diversão. Um alvo para o cara atirar em você, entendeu? Se chegar a polícia vai chegar, vai olhar o grupo fascista e falar, não, tudo bem, vai embora. E no caso da esquerda, se o cidadão for encontrado ali com um alfinete, capaz de ir para a cadeia por porte de arma. Isso que o pessoal deveria pensar. O rígido controle de armas é um esquema policial contra o povo, para que o povo não possa se defender. Então, você vê, ó, a situação está colocada já. Na Paraíba, recentemente, 2 jagunços entraram lá e executaram 2 militantes do MST. E aí? Como é que você se defende desse jagunço? Se você perguntar para o PSOL no Rio de Janeiro, para o Marcelo Freixo, ele fala assim, chama o PP, mas lá não tem o PP. Lá tem jagunço, que é o atirador, e você que é alvo. E se você chamar a PM, você vai descobrir que o jagunço e a PM são a mesma pessoa. Se a PM tiver uma coisa legal para fazer, ele entra lá e mata você, ele mesmo. Se ele não tiver, ele se disfarça de jagunço e mata você na qualidade de jagunço. E aí como é que você vai fazer? Porque aí está em questão, não é a organização geral da sociedade, está em questão o seu pescoço, né? Então a esquerda fica nesse debate, aí tem o famoso debate, né, da briga de trânsito. Eu não sei, pode ser uma grande tragédia, que haja uma batida de carros, 2 pessoas saem do carro e começam a trocar tiro. Agora, eu tenho mais preocupação com o assassinato de milhares de militantes do MST, da esquerda, dos sindicatos. Se para evitar que 2 malucos troquem tiros no trânsito aí, nós temos que matar milhares de militantes de esquerda, eu pessoalmente não consigo ver a vantagem. Isso daí, ó, e nós estamos falando aqui, é importante frisar, nós estamos falando aqui da esquerda, porque tem uma população, que é população comum na periferia, que morre todo dia, impunemente. Esse cidadão, muitas vezes, a maioria das vezes, ele nem está armado. O pessoal fala assim, não,
enfrentamento entre bandido e polícia. A maior parte disso daí é execução. Todo mundo sabe, até teve muita investigação porque aparecia lá a famosa arma na mão do cidadão executado, né? Ele só podia atirar depois que ele já estava morto. Então a esquerda precisa repensar um pouquinho isso daí, né?